A paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso canal TND, Clube Teológico. TND significa Teologia Nossa de Cada Dia. Então, se você deseja aprender um pouco mais, e se você deseja ter boas dicas, livros e temas, fica com a gente. Faça a sua inscrição já no nosso canal, deixe o seu like. Se você acredita, se você entende que o conhecimento de Deus pode transformar a vida de muitas pessoas, compartilhe esse vídeo, ok? E quero mandar um abraço a todos vocês, tá bem? Então, sem mais delongas, vamos ao assunto. Ok, então nós vamos comentar hoje sobre, de maneira muito breve e muito rápida, mas para trazer luz ao entendimento de muitos, do quanto possível, é o seguinte: existem muitas pessoas, muitos movimentos que criticam o cristianismo. E para se entender melhor o cristianismo, a gente precisa considerar três fatores importantes. Existem mais, mas eu quero, a título de cumprir esse vídeo, deixar apenas três. Primeiro, você entender sobre a questão linguística que envolve o cristianismo. Nesse caso, as línguas originais da Bíblia, hebraico, aramaico e grego. Segundo, o aspecto filosófico da época. É interessante observarmos o contexto filosófico, a visão de mundo da época. E, em terceiro lugar, considerar a questão do tempo. Hoje, aqui, século XXI e século I. Considerando tudo isso, alguma crítica pode ter até fundamento, mas a maioria delas não leva em conta isso e, portanto, não tem consistência naquilo que criticam. Mas então, vamos lá. Bem, uma das coisas que sempre observamos é que há muitas críticas por aí. Hoje, com o advento da internet, não precisa ter um bom currículo, não precisa ter todo conhecimento para tecer comentários, alguns até maldosos, alguns até agressivos. Enfim, existem também críticas fundadas, críticas honestas, consistentes e respeitosas. No entanto, a maioria dos casos é totalmente o oposto. A grande maioria dos que criticam o cristianismo, eles esquecem de estudar esses três fatores. Existem mais, mas eu quero citar aqui três fatores. O primeiro é o linguístico. Muitos dos críticos não leram a Bíblia, a maioria deles não leem Bíblia. Quando você questiona sobre a veracidade do cristianismo, a veracidade da Bíblia, o fato de que Cristo existiu, infelizmente muitas pessoas ficam refém do que esse livrinho aqui fala, que é um perigo de ser doutrinado por noticiários e por outras coisas. Eu digo retalhos de notícia. Muitos hoje são doutrinados, constroem suas ideias, não questionam a realidade e as raízes das suas ideias e são doutrinados por um post ali, um post aqui, alguma coisa que um disse acolá, outro ali, enfim, vão formando um mosaico de informações a ponto de tentarem criticar tudo e todos, né? Sem a menor consistência, sem a menor hombridade e honestidade de pesquisas mais profundas. Quando nós vemos vários críticos e vários movimentos que se erguem em oposição ao cristianismo, a gente fica se perguntando, será que essas pessoas tiveram ao menos o trabalho de conhecer o contexto bíblico, de conhecer a Bíblia, de considerar as línguas originais para poderem assim criticar o cristianismo, levando em conta que as línguas que estão relacionadas ao cristianismo bíblico são o hebraico, o aramaico e o grego. Então, eu vou ler um texto aqui desse livro, Fundamentos Inabaláveis. Ele começa com um tom de filosofia, passa pela lógica, enfim, tem uma série de fatores aqui, mas eu quero só mencionar aqui algo que Mortimer Adler observa. Mortimer Adler, ele observa uma distinção importante entre os pensadores modernos e alguns das grandes mentes filosóficas do passado, especificamente Aristóteles e Tomás de Aquino. Entre aspas, em cada caso, a correção de um erro ou o conserto de uma deficiência na filosofia de Aristóteles e de Aquino repousa sobre os princípios adjacentes e controladores do pensamento aristotélico e tomista.
Na verdade, a descoberta desses erros ou deficiências quase sempre surge de uma atenção especial que conduz a um entendimento mais profundo daqueles princípios. Em outras palavras, se eu quero criticar alguma coisa, que eu conheça um pouco, que eu estude um pouco. Se a pessoa quer criticar o cristianismo, quer criticar a veracidade do contexto bíblico, que pelo menos tenha um tempo para investir, estudar, pesquisar, averiguar. Infelizmente, muitas críticas se erguem sem levar em consideração esse critério que foi dito aqui por Mortimer Adler, que foi um grande pedagogo. E, sinceramente, essas críticas são infundadas. Por quê? Porque você pergunta assim, você já leu a Bíblia? Quantas vezes você já leu a Bíblia para dizer que ela tem contradição? E a pessoa simplesmente, é porque me falaram. Não, é preciso averiguar, é preciso perder tempo. A gente esquece que defender uma tese não é tudo, existe uma antítese e existe uma síntese. Então, antes de qualquer coisa, tenha consideração por esse critério, por esse fator que é muito importante. O segundo fator é o filosófico. Uma vez que vivemos no período pós-moderno, por assim dizer, pluralista, um período de muitas conturbações, de relativismo ao extremo, uma vez que vivemos no século XXI, considerar a filosofia daquela época, da qual nós queremos criticar, é de fundamental importância. Uma vez que fazemos isso, usamos de honestidade, hombridade e sinceridade. Quando não acontece isso, o oposto está aí. Infelizmente, muitas pessoas criticam sim o cristianismo. Há muitas críticas severas, maldosas até, mas sem considerar em conta o mundo da época, a visão de mundo que eles tinham e acham que vão entender aquele período com simplesmente construir as lentes do nosso período. Infelizmente, isso não pode acontecer porque existe uma distância muito grande, existe uma diferença muito grande de filosofia da que vivemos hoje em relação à daquela do passado. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, nós consideramos o tempo. É de grande importância entender que vivemos no século XXI. E aquele tempo foram os primeiros séculos, o primeiro século da era cristã. Há uma margem gigantesca, muitas coisas ocorreram dentro da cultura que favoreceram, que desfavoreceram, mas que precisam ser consideradas. Uma vez que você faz uma crítica sem levar em conta esses fatores, é muito provável que essa crítica possa estar sendo alimentada pelo efeito manada, ou seja, ouvi aqui, ouvi ali, a maioria, mas está todo mundo pensando assim, ok, mas nem todo mundo, como diria as nossas mães, né? Quando queríamos fazer alguma coisa, mãe, eu quero fazer isso, porque o fulano está todo mundo fazendo. E a mãe dizia assim, não, você não vai fazer porque você não é todo mundo. Eu quero incentivar você a estudar o cristianismo, mesmo você que é crítico. Existe um filósofo, teólogo, R.C. Sproul, e ele diz uma coisa: quanto mais ele se dedicava a ouvir as objeções daqueles que não eram crentes, mais ele se conscientizava da coerência do cristianismo, da consistência doutrinária do cristianismo. E, de fato, isso ocorre. Quanto mais a gente não leva para o lado pessoal as críticas, não leva para o lado pessoal as objeções, algumas a gente percebe que é até maldosa. Essas a gente nem perde tempo, porque a gente percebe um desequilíbrio em algumas pessoas. Não vale a pena discursar ou conversar com pessoas que têm esse desequilíbrio emocional. Mas toda vez que nós observamos críticas respeitosas, fundadas, a gente precisa considerar. A gente precisa entender que há uma necessidade do cristianismo responder a essas questões. E, em primeiro lugar, e o fundamento de tudo é entender que o cristianismo ele não se fundamenta em ideias abstratas, mas o cristianismo se fundamenta em uma pessoa. É Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele conseguiu dividir a história em antes e depois de Cristo. Esse final de semana nós comemoramos amanhã, no caso, o domingo de Páscoa. E é de fundamental importância entendermos que Cristo quer fazer isso em nossas vidas. Quer dividir, deixar o antes e o agora nele, nas possibilidades
do céu, nas possibilidades de que Ele tem grandes coisas a realizar por nós. Que Deus em Cristo os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.